Cada vez mais é provável que um fato interessante aconteça. Isso que você está vendo aqui, ó, é um mapa com bandeiras, né, de alguns países da chamada Organização dos Estados Turcos, OET, que antigamente era chamado de Conselho de Cooperação dos Estados de Língua Turca, que basicamente então reúne países que têm alguma ligação linguística, não que fala exatamente turco, mas que tem uma origem, é, línguas que têm origem do turco, de uma certa forma. É basicamente isso. A coisa é um pouquinho mais complexa, mas digamos que, né? E que esses países hoje, né, que fazem, que tem essa ligação, tem a própria Turquia, evidentemente, Azerbaijão, que está do lado aqui da Turquia, Cazaquistão, bem maior ali, né, bem visível, e na sequência Quirguistão e Uzbequistão, né, mais abaixo. E tem outros países com presença de outra, né, que tem presença, tem os tártaros, por exemplo, na Crimeia, tem outras situações, mas que chamadas comunidades turcas associadas, tem o caso a República Turca do Chipre do Norte, que é uma região específica que só a Turquia reconhece, que é dentro do Chipre. O Chipre que é dividido lá em três partes, digamos assim. Nessa parte reconhecida pela Turquia, o Chipre propriamente dito e uma região que é uma base militar britânica, tá? Então tem toda, enfim, o Chipre é um caso para um outro vídeo. E tem os chamados membros observadores que tá, né, nesse mapa mais ou menos aqui, que é a Hungria e o Turcomenistão, também está mais adiante, tá? Para lá. E qual é a função? Essa organização foi fundada em 2009, tá? E ela tinha como visão inicial uma questão mais relacionada à política, mas principalmente econômica, cultural, e que, com o passar do tempo, a questão militar começou a ficar em evidência, tá? Mas teoricamente, os objetivos e a área de cooperação, basicamente política e diplomática, né? No caso, por exemplo, fortalecer a união entre esses países membros, coordenar fóruns internacionais com algumas questões em conjunto. A questão econômica, evidentemente, isso é extremamente importante. Por sinal, tem sido o principal trabalho em tudo isso, envolve que, inclusive, são países, principalmente mais à direita ali, né? O caso Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, são países que têm grande produção de energia, de gás, de petróleo, e que, de uma certa forma, estando num bloco, negociando entre si algumas questões de gasodutos. A Turquia, por sinal, é bem beneficiada com isso. A Turquia tem o seu próprio estreito, né, que passa uma série do Mar Negro que vai para o Mar Mediterrâneo. Então, é uma região extremamente importante que a Turquia domina. E, e também o que é que acontece? Tem as questões relacionadas à defesa, que, por sinal, ultimamente vem ficando mais em evidência. Tá? Então, há um indício, uns informes, principalmente depois de todo o conflito entre Rússia e Ucrânia, esses países começaram a se aproximar mais um do outro, tá? Isso tem ampliado bastante, inclusive países como a Armênia, que fica nessa. Aqui, ó, tá a bandeira da Turquia e do lado tá o Azerbaijão e no meio tá a Armênia. É tanto que países como Irã tem tido uma aproximação maior com a Armênia. Esses países têm pedido cada vez mais uma não presença russa, principalmente aqui nessa região de Armênia e Azerbaijão. O próprio Irã vem pedindo para não ter intervenções militares ou políticas na região, para não alterar o equilíbrio ou algo do tipo que exista, tá? E existe uma série de organizações internas entre eles, tá? Tem a questão de definição até de alfabeto, um alfabeto único, exclusivo. Lembrando que é bem mais amplo aqui, ó, nesse mapa dá para ver claramente, isso aqui é o mapa do Wikipedia, mas mostra a questão do mapa de línguas, né? Esse azul mais escuro é realmente a origem direta da língua, né, turca, digamos assim. E esse azul, ou mais clarinho, ou mais um pouco só mais claro,
são povos que têm uma parte deles com os iugures e outros povos lá da própria Rússia, de outras regiões, que falam tem população que fala língua de origem turca, tá? Mas muitos deles têm alfabetos diferentes, muitos são alfabetos de origem cirílica, que é uma questão mesmo russa, de influência da antiga União Soviética. Eles estão tentando unificar para um alfabeto latino único para ajudar, já que a Turquia também, né, sofre com isso. Perceba que esses pontinhos vermelhos são presenças de comunidades, né? Então, na região existe também essas comunidades de povos que falam, de certa forma, algo próximo, ou uma pequena quantidade, no caso que tem origem turca. E a Turquia tem buscado exatamente essa grande questão de influência, né, de aumentar sua influência nessa região. E uma das formas de aumentar a influência é exatamente utilizando-se de mecanismos como essa união, como essa organização, né, essa organização internacional de cooperação, e que vai muito mais além do que uma simples cooperação. E aí, você sabia dessa junção, dessa união desse tipo de países? Comenta aqui, deixa o teu comentário. Gostaria de saber mais. Inclusive, dá sugestão de temas assim relacionados à geopolítica que você queria ouvir falar, que seria interessante. Deixa aqui teu comentário, que depois eu vou ouvir e, quem sabe, em breve não traga um vídeo sobre isso.